Você gosta de curtir uma boa história? Então pegue a pipoca e venha sonhar comigo. Rogério Andrade Barbosa. Bichos da África 2. Lendas e Fábulas. Ilustrações de Cissa Fittipaldi. A Moça e a Serpente. A Vingança de Eraga. O Caçolo e as Abelhas. A Moça e a Serpente. Enquanto esperava as crianças sentarem-se para ouvir suas histórias, vovô Ussumani olhava com atenção o rebuliço das mulheres da aldeia, atarefadas com os preparativos do casamento da filha do ferreiro. Ainda bem que ela vai se casar de acordo com os velhos costumes, pensava o avô. O noivo da moça, escolhido pelo pai dela, pagara um bom dote ao sogro: gado, dinheiro e gêneros alimentícios. Vovô Ussumani não gostava de saber que na cidade grande, depois da independência nacional, as moças já não respeitavam mais essa antiga tradição e espantava-se com o fato de os rapazes não precisarem presentear seus sogros para se casar. Por isso resolveu contar uma história sobre uma moça que não escutou os conselhos do pai. Havia uma moça que vivia dizendo para as amigas que só se casaria com um rapaz que ela mesma escolhesse. A serpente, enroscada num galho, ouvindo aquela conversa, correu para casa, mudou de roupa e transformou-se num jovem forte e bonito. Tendo cuidado de deixar o rabo bem escondido, a moça ficou encantada pelo belo rapaz e foi falar com o pai. Este jovem é que vai ser o meu marido. O pai não gostou nada da atitude desrespeitosa da filha, mas teve que ceder ao desejo da moça. E fez o casamento. A casa da serpente era imunda e bagunçada, e ficava afastada da aldeia do sogro. A moça, coitada, passava os dias arrumando-a. Ela queria fugir, mas a serpente tinha um cão, um gato e um galo que a vigiavam dia e noite. E quando alguém tentava se aproximar da casa, eles logo começavam a ladrar, a miar e a cacarejar, avisando a serpente. A moça tinha 4 irmãos, um adivinho, um caçador, um carpinteiro e um ladrão. Certo dia, o que era adivinho mandou chamar o pai e seus irmãos à sua palhoça. Depois que todos se sentaram, ele disse que através de um sonho descobriu que a irmã tinha sido enganada por uma serpente disfarçada de gente e que ela estava sofrendo muito nas mãos do terrível marido. Terminada a reunião, o pai pediu aos filhos que pegassem uma canoa e partissem em busca da irmã. Guiados pelo adivinho, conseguiram remar até o covil da serpente. O irmão, que era ladrão, tinha roubado carne, peixe e milho e usou os alimentos para distrair a atenção do cão, do gato e do galo. Enquanto os bichos brigavam pela comida, eles pegaram a irmã e a levaram para o local onde tinham escondido a canoa. A essa altura, a serpente já sentira a presença dos intrusos e tinha destruído a canoa. O irmão, que era carpinteiro, pegou os pedaços que restaram e construiu outra na mesma hora. Estavam remando o mais rápido que podiam quando viram a serpente nadando velozmente em direção a eles. À medida que nadava, a cobra fazia com que as águas do rio ficassem revoltas, atrapalhando a fuga dos irmãos. O irmão, que era caçador, pegou a lança, mas não sabia onde atirar, porque a serpente, quando enfurecida, ficava com mais 7 cabeças. Em qual delas devo atirar? Perguntou o caçador ao adivinho. Naquela ali, disse o adivinho apontando com a mão. O caçador, apoiando-se com dificuldade na canoa que balançava para todos os lados, mirou cuidadosamente e acertou a lança na verdadeira cabeça da serpente. Assim que ela afundou, as águas do rio tornaram-se calmas. Os irmãos voltaram sãos e salvos para a aldeia, e a moça passou a morar com eles. A vingança de Eraga. Malaf estava radiante de alegria. Seus amigos, com inveja, ouviam-no contar como havia recebido permissão do pai para acompanhá-lo até a beira do rio onde um hipopótamo tinha sido abatido. Um acontecimento especial, pois não era sempre que se conseguia caçar um bicharoco daqueles. Os homens tiveram bastante dificuldade para abrir o couro duríssimo do paquiderme com facas e facões. A alegria era geral. Durante muitos dias haveria carne a fartar. Levaram um tempão para cortar o bicho. A cabeça, um troféu cobiçado, foi separada para o caçador. Depois os homens
Voltaram para a aldeia, em fila indiana, carregando um naco de carne sobre os ombros nus. Vamos pedir ao vovô que conte uma história sobre hipopótamos, sugeriu um dos meninos. Naquela noite, vovô Isumani contou o seguinte. Houve uma época em que os hipopótamos viviam somente na terra, onde dividiam as pastagens com as vacas. Mas os hipopótamos, grandalhões e vorazes, comiam quase tudo, deixando muito pouco para as vacas. O dono das vacas, Ugubani, deus do fogo e da terra, foi reclamar com Eraga, deus da chuva, que era o senhor dos hipopótamos. Poderoso Eraga, disse Ugubani, as minhas vacas estão morrendo de fome por causa de seus esfomeados hipopótamos, que não deixam nenhum capim para elas comerem. Exijo que tome uma providência. Eraga, embora contrariado com a arrogância do outro deus, respondeu. Poderoso Ugubani pode ficar sossegado, de hoje em diante os hipopótamos só viverão dentro da água. Mas Eraga não perdeu tempo para se vingar. Como era o deus da chuva, fez com que nunca mais chovesse nas propriedades de Ugubani. A seca na terra foi terrível, acabando com a vegetação e quase matando as vacas de fome e de sede. Ugubani, não aguentando mais, teve que se dirigir pela segunda vez ao reino de Eraga. Dessa vez foi mais humilde e até levou uma vaca de presente para o oponente, suplicando-lhe que permitisse a chuva cair novamente sobre a terra. Poderoso Eraga, já sei que você tem mais poderes do que eu. Meus animais estão morrendo e as plantas secando. Por favor, tenha piedade. O orgulhoso deus da chuva, satisfeito com a humilhação imposta ao deus do fogo e da terra, fez com que a chuva voltasse a regar os campos de Ugubani. Desde aquele dia, porém, os hipopótamos só vão à terra em busca de alimento durante a noite. O cassolo e as abelhas. A criançada havia passado o dia se lambuzando com o mel retirado de uma colmeia, e só tinha achado o esconderijo das abelhas, no oco de uma das centenas de árvores do outro lado do rio, graças aos gritos aflitos e ao bater de asas do pássaro chamado cassolo. Por que o cassolo faz um barulho danado quando encontra uma colmeia, vovô? Perguntou Malaf. O cassolo é um passarinho muito esperto, disse o avô. Prestem atenção que vocês já vão saber por que ele age assim. O cassolo e a abelha eram grandes amigos. Certo dia, o filho da abelha adoeceu gravemente, e ela foi pedir ajuda a um quimbanda, que era o maior curandeiro daquela redondeza. O quimbanda, depois de consultar os seus ossinhos mágicos, disse que a abelhinha só ficaria boa se ele preparasse um remédio para ela com uma pena de cassolo. A abelha pagou a consulta dando uma galinha ao quimbanda e, em seguida, foi explicar o seu problema ao cassolo. Meu amigo, preciso de uma de suas penas para salvar a vida de meu filho. Pois não, disse o cassolo arrancando do corpo uma pena, atendendo-a prontamente. Tempos depois foi o filhote do cassolo que ficou doente, e ele teve que consultar o mesmo quimbanda. O curandeiro falou que o filhote do cassolo só melhoraria se ele fizesse um remédio com uma asinha de abelha. O cassolo deu ao quimbanda um pote com vinho de palmeira como pagamento e voou logo para a casa da abelha, certo de que ela lhe retribuiria a ajuda. Abelha amiga, hoje sou eu quem necessita de sua ajuda. Para salvar o meu filhote, preciso de uma de suas asinhas. Sinto muito, respondeu a abelha ingrata. Não posso ficar sem uma das minhas asinhas. Vá falar com outra abelha. O cassolo, desesperado, procurou socorro inutilmente em todas as colmeias, e desde então, por vingança, ele indica às pessoas os locais onde as abelhas guardam o seu mel. Oi, gente linda! Gostaram da história? Comentem e compartilhem suas opiniões.